Uma das escolas mais interessantes, pelo menos na minha opinião, que nós temos dentro da nossa literatura. O romantismo, só que com a sua parte poética. É o que nós trabalharemos na aula de hoje. Bora lá! O romantismo no Brasil, ele tem início no ano de 1836, com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. Nesse momento, dentro desse contexto, nós temos um Brasil vivendo ainda a euforia da proclamação da nossa independência por Dom Pedro I. E olha só que interessante, essa motivação é aquilo que vai servir de inspiração para os artistas dessa época a realizarem as suas obras. Ou seja, nós vamos ter artistas buscando fonte na natureza, no belo do Brasil e nos problemas sociais e políticos que o país estava vivendo. As obras brasileiras, dentro desse período do romantismo, dentro da parte poética, ela vai mostrar aquela questão do amor sofrido, ele vai falar sobre a religiosidade cristã, nós estamos falando da igreja romana que estava imperando aqui no país, né? Nós temos a abertura dos portos, mas o protestantismo ainda estava engatinhando aqui no Brasil, e nós temos também a importância da natureza, do belo natural, para a formação da história, do popular do nosso país. E agora nós vamos falar, porque essa poesia romântica ela é dividida em 3 momentos, e nós vamos falar de cada um deles agora. A primeira geração ela é conhecida como geração nacionalista ou indianista. Por quê? Porque os escritores desse momento, dessa época, eles vão trazer uma valorização dos temas nacionais, dos fatos históricos que estavam acontecendo no nosso país e principalmente a valorização da vida do índio. Então o índio ele é apresentado, vou colocar uma aspas aqui, como bom selvagem, ok? Então ele era o símbolo cultural do Brasil. O índio é representado como um herói perfeito, ele é colocado como se fosse uma espécie de cavaleiro medieval europeu. Então os poetas eles dão aquela, como é que eu posso dizer, romantizada, como o próprio nome diz, dentro da figura do índio, tornando-o não um índio como o índio realmente era, mas sim um índio como se fosse um herói cristão que salva a mocinha, que, enfim, faz coisas belas, é como se fosse um Capitão América aqui do Brasil. E os principais poetas que nós vamos ter aí vai ser Gonçalves Dias, com a sua fantástica canção do exílio, né? Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá, poema super famoso, e com o livro Juca Pirama, que costuma cair dentro dos vestibulares. E Gonçalves Magalhães, que eu já citei anteriormente, com Suspiros Poéticos e Saudades. Já essa segunda geração, ela é conhecida como a geração do mal do século. Mal do século por quê? Porque esses camaradas todos morriam cedo. Eles tinham uma vida boêmia, era uma vida voltada às orgias, à vida noturna, e consecutivamente nós estamos falando da metade do século XIX, então é uma geração que não tinha tanto avanço medicinal, e com essa vida boêmia e promíscua eles acabavam por contraindo tuberculose e acabavam por morrer muito cedo. Eles também são chamados de geração ultrarromântica. Por que era uma geração ultrarromântica? Porque esses camaradas eles retratavam seus temas amorosos elevados até o extremo. Eles imaginavam um ser mítico, inalcançável, era totalmente idealizado, e com isso eles não se achavam dignos de ter esse acesso a essa pessoa amada, e consecutivamente eles não conseguiam ter esse amor, porque era um ser imaginário, e automaticamente por isso nós temos aí pessoas que não conseguiam atingir o ápice do amor, por isso que ele ficava só no campo das ideias. Eles também tratavam muito baseado dentro dos ideais de Lord Byron, por isso que a geração também é chamada de geração byroniana. Lord Byron tem um estudo sobre ele no nosso canal, uma aula online, que está disponível no nosso canal, vou deixar o link aí na descrição para você dar uma olhadinha. E dentro desses princípios de Lord Byron, só dando aquela pincelada, nós temos uma geração que é pessimista, que valoriza a morte. E então esses escritores,
eles acabam baseando os seus princípios, os seus ideais dentro de um tom mais pessimista. Eles não têm tanta essa valorização, apesar de serem românticos, eles não têm essa valorização pelo amor à vida, amor às coisas. Eles acabam morrendo muito cedo e por isso acabam sendo pessimistas. O grande nome desse momento aí é o poeta Álvares de Azevedo, com o seu livro A Lira dos 20 Anos, que também cai bastante nos vestibulares. A última geração, não menos importante, é a geração condoreira. Essa geração é aquela que vai ter uma preocupação com o social. Como assim o social? O Brasil foi o último país das Américas a ter o seu sistema escravocrata abolido. Então é uma poesia abolicionista. Os poetas eles vão fazer uma crítica social com relação ao sistema que o Brasil tinha de maior lucro, que eram os escravos. E dentro desse grande nome nós vamos ter aí Castro Alves, que também é chamado como o poeta dos escravos, com o seu poema O Navio Negreiro, que é uma obra-prima fantástica, que fala, é uma denúncia sobre como funcionava a questão do tráfico negreiro aqui no Brasil principalmente. Então, essa última geração condoreira, baseada no pássaro condor, que é um pássaro que voa a grandes alturas, representando a liberdade, os poetas têm essa preocupação com os escravos e com essa questão de liberdade a eles. Muita coisa foi produzida de 1836 até aproximadamente ali em 1881, quando Machado de Assis publica Memórias Póstumas de Brás Cubas, criando uma ruptura com a escola romântica. Mas muita coisa cai no vestibular, muita coisa cai no Enem durante esse período e você não pode esquecer. Primeira geração indianista, baseada no nacionalismo, naquela coisa ufânica, né? Nós temos a segunda geração, que é a ultra romântica, o pessimismo, o amor não somente idealizado, não realizado, e por fim a poesia social, que é a poesia de Castro Alves, que vai ser a poesia condoreira, lutando pela abolição dos escravos. Na próxima aula nós falaremos sobre a prosa romântica e o grande expoente que é José de Alencar. Até lá!